Boa noite a todos. Jesus nos abençoe com sua paz. O nosso tema hoje é Jesus dialogando com o povo. Jesus sabia usar a palavra e dava o valor devido à palavra, não é? Fosse assim uma simples pergunta e resposta, fosse uma conversa mais demorada, Jesus sabia empregar o tempo e a palavra. É maravilhoso nós podermos nos comunicar, não é? Às vezes não damos valor a esta comunicação que possuímos, que Deus nos deu o aparelho fonador, a inteligência para usar, não é? E podemos então trocar nossas ideias com os semelhantes e nem sempre usamos adequadamente, mas Jesus sabia valorizar a palavra, não é? É um instrumento divino de comunicação. E nós vamos ver então algumas situações em que Jesus demonstra o aproveitamento de uma pequena conversa, de uma parte. Por exemplo, certa vez Jesus estava pregando à multidão e uma senhora, uma mulher, ficou muito entusiasmada com a pregação de Jesus e disse: "Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram." Eu achei muito curiosa essa citação no Evangelho, porque quando a gente assiste programas assim dos espanhóis, eles têm muito esse costume. Quando eles se entusiasmam com uma pessoa, um artista que está cantando ou uma mulher dançando, eles dizem: "Bendita seja tua mãe", não é? É assim que eles falam, extravasando o seu entusiasmo. Mas Jesus respondeu: "Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Porque veja, aquela mulher estava achando que Maria, a mãe de Jesus, era feliz porque ela teve um filho como aquele, não é? Então é um orgulho, uma felicidade para a mãe. Mas Jesus quis inverter a situação. A verdadeira felicidade para nós, seres espirituais, não está nos merecimentos de outro. A felicidade de Maria como espírito era simplesmente por ser mãe de Jesus? Não, não é. Ela entendia a vontade de Deus e a cumpria. É aí que nós temos a nossa felicidade verdadeira, não felicidade de empréstimo, não é? Numa outra oportunidade, foram contar a Jesus que Pilatos, o governador romano, não é? Havia mandado matar uns galileus no momento em que eles estavam fazendo sacrifícios. Que coisa terrível! Quer dizer que o sangue deles se misturou com o sangue dos animais sacrificados. Deve ter causado muito impacto na época. É mais ou menos como quando a gente lê esses jornais, não é? Que dizem que se apertar sai sangue, não é? Se espremer sai sangue. Então era um fato terrível para eles. Imagine, eles estavam lá nos sacrifícios e foram decapitados mortos à espada por Pilatos, não é? Então a notícia correu e contaram isso para Jesus. Que será que Jesus respondeu diante dessa situação? Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas todo mundo ia ser passado a espada por Pilatos? Não, então por que Jesus falou dessa maneira? É porque aqueles homens morreram sem esperar, inesperadamente. Nós todos sabemos que vamos desencarnar um dia. Mas é curioso que a maior parte das pessoas, quando vem a enfermidade e a desencarnação, parece que a pessoa foi apanhada de surpresa. Não estava preparada, não estava conscientizada, não havia cumprido os seus deveres, não é? É isso que Jesus está falando. Aqueles galileus que sofreram aquela morte pela espada, não eram mais culpados do que outros galileus ali da cidade, não é? Mas se as pessoas que estavam ali comentando o fato, se elas não se conscientizassem, não se arrependessem,
elas também morreriam da mesma maneira, quer dizer, estando despreparados. Pareceria que era inesperadamente, é nesse sentido, não é? Então, se não modificarmos nossa conduta moral, a desencarnação nos apanhará tão despreparados espiritualmente quanto aqueles que sofrem morte súbita e inesperada. Numa outra oportunidade, Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus. Era uma refeição e o pessoal convidava Jesus para a refeição e ali então tinha oportunidade de conversar mais à vontade, não é? E nessa oportunidade, Jesus acabara de falar da recompensa dos justos na ressurreição. Quer dizer, as pessoas justas, corretas, quando ressurgiam espiritualmente, a felicidade que elas iriam desfrutar, não é? Jesus falou isso e um dos comensais exclamou: feliz aquele que comer pão no reino dos céus. Ah, que pessoa feliz aquela que no mundo espiritual, após a desencarnação, né, pudesse se alimentar espiritualmente, não é? Usufruir de uma situação assim. Mas Jesus vai dar um ensinamento, sabem por quê? Eu acho que os israelitas achavam que eles eram filhos de Abraão, eram o povo eleito de Deus. Então todos eles teriam direito, depois, após a morte, ressurgindo espiritualmente, de usufruírem de uma condição assim. E Jesus quis chamar a atenção, quis alertar, não é? Então Jesus contou para eles a parábola do festim de bodas. Vocês estão lembrados a parábola do festim de bodas? Jesus conta que um rei, naturalmente aí simboliza Deus, não é? Um rei quis fazer um banquete pelo casamento do seu filho, as bodas do seu filho. Então ele mandou convidar as pessoas de maior categoria, as pessoas de posição social, mandou o convite. Mas que coisa incrível! Um dizia assim: não, eu agora comprei uma junta de bois e eu preciso trabalhar esses animais, prepará-los. O outro dizia: acabei de casar, agora não posso ir. Cada um tinha uma desculpa e não vinham. Então o rei mandou aos seus súditos que fossem por toda parte e recolhessem as pessoas, como quer que estivessem, os pobres, os estropiados, e trouxessem eles para as bodas do seu filho. E aí então entraram muitas pessoas que não teriam oportunidade de entrar no palácio, entraram, não é? Mas aí o rei foi observar os seus convidados e perguntou a um deles: como é que você entra aqui sem a túnica nupcial? Naturalmente precisava um certo traje próprio, como nós quando vamos a um casamento, né? Todo mundo põe a fatiota de festa, não é? Então, tinha que estar com a túnica nupcial. Imagine, teve a oportunidade de entrar no palácio para as bodas do filho do rei e nem se prepara. Como é que você entrou aqui sem a túnica? Então mandou lançá-lo fora. Naturalmente que nós espíritas sabemos que se trata do perispírito. O perispírito é que é a nossa veste fluídica e que deve estar bem preparada, luminosa, não é? Para nós estarmos no banquete espiritual. É um simbolismo. Se a gente não se preparar, não terá condições de permanecer no banquete espiritual. Foi o que Jesus falou, por causa da recompensa dos justos na ressurreição. A gente não pode perder de vista por que Jesus falou isso, não é? Então, há umas pessoas que têm condições para maior comunhão espiritual. São pessoas que são inteligentes, são pessoas que não estão com problemas kármicos. Essas pessoas seriam as primeiras convidadas, não é? Para o banquete espiritual. Mas às vezes elas não querem, estão ocupadas no mundo, com as coisas do mundo, não é? Então a misericórdia divina manda buscar todos, mesmo que não tenham categoria. Aí entramos nós, não é? Estamos tendo a oportunidade. Não somos categorizados, mas a misericórdia de Deus mandou
então oferecer a oportunidade a nós. Imagine se sabendo disso a gente nem se prepara. Olha nós aqui na Casa Espírita, não é? Olha que oportunidade de conhecimento, de aprimoramento moral. Será que nós vamos preparar a nossa túnica nupcial? Ou será que a gente vai usufruir da Casa Espírita, das esperanças, tudo, mas a gente não se esforçou? Aí quando a gente ressurgir espiritualmente, não dá para ficar, meu filho, ainda não dá para ficar, volta lá, vai consertar, não é? Bem, além desses apartes, comentários, também Jesus escutava pedidos do povo, né? Olha o que um homem pediu: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. A gente aprende, por exemplo, que o primogênito, o primeiro nascido, tinha mais direito que os outros irmãos. Ele recebia a mais, a parte dele era maior. Os outros recebiam uma fração, mas ele recebia mais. Uma metade ou um terço, não é? Então, a gente fica pensando, coitado do homem, se ele está pedindo para o irmão repartir a herança com ele, é que o irmão está segurando a herança, né? Diz assim que se reparte, o capital se perde, né? Não, deixa comigo, estamos aqui empregando, não é? Talvez ele tivesse razão, coitadinho. Mas será que ele não era apenas uma pessoa ambiciosa? Eu quero a minha parte, logo, não quero esperar não. Não é? Podia ser. Como será? Agora, o que Jesus respondeu? Homem, quem me colocou como juiz ou partidor entre vós? Quem foi que me pôs nessa situação de ser um juiz julgando essas causas materiais, não é? Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não depende dos bens que ele possui. Olha aí! Jesus não estava na Terra para decidir os casos de herança materialmente, problemas do mundo corpóreo. Porque ele não sentia às vezes a injustiça que alguém estava sofrendo? Sim, mas não são as nossas provas e expiações? Não é esse o campo. Jesus trabalha na alma das pessoas, não é? Então veja bem, ele foi no ponto: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não depende dos bens que ele possui. Você pode ter uma vida rica espiritualmente, estar progredindo, estar semeando a felicidade para você mesmo e os que lhe rodeiam, sem você ter dinheiro. Então a nossa felicidade espiritual não depende de condições materiais, não é? E nós aprendemos nessa passagem a não pedir ao plano espiritual o atendimento de direitos materiais que se resolvem nos tribunais humanos. Imagine nós pedindo, né? Emanuel, olha, por favor, verifica lá para nós, tem um caso na justiça e o pessoal não está conduzindo muito bem, por favor, defende o meu direito lá. Eu acho que Emanuel vai dizer: quem me colocou por juiz ou partidor entre vós? Não é? Não é para isso. Eles exercem outro papel, fazem outra função, outro serviço muito importante junto a nós, do consolo, do alertamento, da esperança, benefícios espirituais nas nossas condições espirituais, não é? A luta na vida material a gente vai batalhando. Numa outra oportunidade, uma mulher cananeia. Essa foi uma das poucas ocasiões em que Jesus saiu fora da Palestina propriamente dita, daquelas 4 regiões. Ele foi à região Cirofenícia. E lá uma mulher daquela região, cananeia, ela começou a ir atrás de Jesus, clamando para que Jesus tivesse piedade dela, que a sua filha estava muito endemoninhada. Então quer dizer que a filha sofria uma grande perseguição espiritual, estava obsidiada. E os apóstolos, vendo que a mulher não parava de clamar atrás deles, falaram com Jesus: mestre, não é? Atende a ela, não é? Porque vem clamando aí atrás de nós.
Aí Jesus respondeu a eles: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Bom, casa de Israel a gente já sabe que são os israelitas, não é? É o povo israelita. E Jesus diz que ele foi enviado somente as ovelhas, não são ovelhas, animais, são as pessoas, não é? As pessoas israelitas. Embora lá na região Sírio-Fenícia tinha israelitas morando lá, que tinham ido morar lá. Mas eles tinham conhecimento espiritual, eles tinham conhecimento das leis de Moisés, dos profetas, não é? E Jesus foi até lá para dar a oportunidade a essas pessoas que eram israelitas de ouvirem a mensagem, o convite da Boa Nova, não é? Porque essas pessoas tinham algum preparo. Havia um ponto de apoio onde Jesus ia falar. Jesus ia falar das leis de Moisés, ia falar uma série de coisas que aquele pessoal conhecia. Os outros povos dali não conheciam, não. Inclusive podiam adorar muitos deuses, não é? Bem, ele falou: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, reverenciou, quer dizer, deu demonstração de respeito, de reverência e pediu: Senhor, socorre-me. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acho que nós que somos muito orgulhosos, não é? Na hora que Jesus falasse assim para nós, está me chamando de cachorrinho? Não é? A gente já ia ficar contra, já ia fechar o coração, não é? Mas a mulher não. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma migalhinha. Não é aquele alimento especial, mas uma migalhinha, né? Ó mulher, grande é a tua fé. A compreensão espiritual dela, não é? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Nós aprendemos aí. Aquela mulher não era israelita. Não era. Aparentemente não teria o preparo espiritual. Mas a gente está aprendendo que as pessoas, não é só porque frequenta esta ou aquela religião que tem preparo espiritual, não é? Essa mulher israelita, que não era israelita, Sírio-Fenícia, ela demonstrou que tinha condições para receber o benefício que pedia. Humildade. Ela reconheceu sua carência espiritual. Fé. Ela tinha confiança no poder espiritual de Jesus. E perseverança, porque ela não desanimou, não. Ela foi atrás, foi insistindo, não é? Então aprendemos nessa passagem que o nosso modo de pensar, sentir e agir é que nos dá condições e merecimento para sermos atendidos. Numa outra oportunidade, olha outro pedido que fizeram a Jesus. Jesus terminou de fazer uma oração, e um dos discípulos pediu a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João Batista ensinara aos seus discípulos a orarem, não é? E naturalmente devia haver uma oração que era corrente entre eles. Esse discípulo de Jesus pediu que Jesus ensinasse uma oração. E Jesus então ensinou qual oração mesmo? Pai Nosso, não é? Quando orardes, dizei assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ensinou aquela linda oração sucinta que fala dos nossos deveres para com Deus, perante nós mesmos, para com o próximo, não é? Mas Jesus não parou aí. Ele aproveitou esse pedido e ele contou a parábola do amigo importuno. Conhecem? Quem não conhece? Muitos não, então vamos contar. Jesus contou que era costume entre eles, era lei entre eles, hospedar as pessoas que estavam de viagem, em trânsito. Hóspede era uma coisa sagrada. Devia-se hospedar as pessoas. E era uma providência muito boa, porque faltavam hospedarias, não é?
e as pessoas estavam por aquelas estradas, aquelas cidades, ficarem ao relento, né? Então, hóspede era uma coisa sagrada, né? Então, Jesus contou que um homem, no meio da noite, recebeu hóspedes. E ele não tinha pão para oferecer aos hóspedes. Ele foi na casa do vizinho, bateu a porta do vizinho. Ah, vizinho, por favor, abre, porque eu recebi hóspedes e não tenho pão para servir a eles, né? Mas o vizinho já estava deitado. Olha, eu já estou acomodado, as crianças já estão dormindo, não é? Não queria atender, mas o homem precisava para atender ao seu hóspede, era lei. Não podia falhar com isso. Então ele insistia junto ao seu vizinho, até que o vizinho falou, tá bom. Levantou e deu o pão que ele precisava. Por que Jesus contou essa parábola? Para mostrar para nós que é preciso insistência no pedido. Às vezes a gente pede uma coisa hoje, de manhã, à tarde já está pedindo outra, à noite já pediu outra, no dia seguinte é outra. A gente não persevera nos pedidos, porque também não são às vezes tão importantes assim, não é? Quando uma coisa for muito importante, a gente tem que perseverar na oração. Jesus estimulou a oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha aí como Jesus nos ensinou a orar. E ainda mais, ele comparou, vós sois maus, mas se um filho pedir um pão, você não dá uma pedra. Se pedir um peixe, você não dá uma cobra. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, não é? Dará um bom espírito àquele que o pedirem. Olha lá, a gente pede, oh meu Deus, manda um bom espírito que me ajude. E Deus não vai mandar? Vai, não é? Não vai mandar nada de mal. Numa outra oportunidade, Jesus recebeu outro pedido. A mulher de Zebedeu. Ela era mãe de 2 dos apóstolos, Tiago e João, João evangelista, né? Tiago e João eram filhos dela. Ela era a mulher de Zebedeu. E essa mulher, muito interessada nos seus filhos, toda mãe é assim, não é? Procurando defender os filhos, foi e pediu, Senhor, faz e concede-me que os meus filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres no teu reino. Ela não queria nada, né? Os lugares mais importantes para os seus filhos, não é? Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ah, lembram quando ele vai dizer, Senhor, afasta de mim este cálice. Não é um cálice material, não. Né? É um simbolismo. Eu tenho que enfrentar, que sofrer certa situação. Vocês estão preparados para enfrentar a mesma situação? Para ter o mesmo lugar? Ué, estão querendo o mesmo lugar do lado de lá? Precisa ter as mesmas qualidades, não é? Eles não sabiam ao que Jesus estava se referindo, mas eles eram afoitos, jovens, né? Podemos. Que podemos? Coisa nenhuma, nem sabe, não é? Mas no futuro eles enfrentariam dificuldades testemunhando o seu amor à verdade, o seu amor a Jesus. Eles iriam testemunhar, não é? Então Jesus disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Não adianta ser amigo do rei. Do lado de lá não adianta ser amigo do rei, não é isso que dá o direito, não é? É para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Como é que está preparado um lugar para alguém por Deus? De acordo com as leis. Se a criatura cumprir as leis, estiver dentro das leis, ela tem aqueles direitos, não é? O merecimento espiritual decorre do triunfo nas provações e testemunhos ante Deus, não é concessão de um espírito para outro. Não é um espírito que pode conceder a outro um lugar espiritual, né? Agora, houve uma reação dos outros 10 apóstolos contra aqueles 2. Eles estavam querendo os primeiros lugares, não é? Os outros não gostaram, se indignaram.
Aí Jesus chamou a todos e deu um ensinamento maravilhoso. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha lá. No plano espiritual, para ser grande, para ter merecimento, tem que ser o servidor de todos, não é? E o exemplo estava nele, Jesus, que ele estava ali como quem serve e não para ser servido, não é? Os apóstolos também fizeram várias perguntas a Jesus em algumas ocasiões, não é? Jesus falou certa vez sobre o perdão, como agir quando um irmão falha conosco, peca contra nós, não é? E quando Jesus comentou isso, vocês estão lembrados dessa passagem? Mas antes disso, como é que chegou nesse assunto? Porque Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, o que é que faz? Conversa com ele, você e ele. Se ele te atender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te atender, o que é que você faz ainda? Chama 2 testemunhas. Porque na família, onde a gente trabalha, né, a gente diz, olha o que está acontecendo, ajuda aí, né? A gente vai procurar ajuda para solucionar o problema. Mas se ele ainda não atender, aí a gente fala a eclésia, a igreja, ao agrupamento profissional, agrupamento familiar, onde for, não é? E expõe o problema, o que está acontecendo. Se nem assim a pessoa se modificar, aí Jesus diz assim, bom, então você trata ele como um gentio, como um estrangeiro. Quer dizer, não é para ficar bravo, não é para agredir, não é para fazer vingança, simplesmente você não pode ter relação com ele. Relação amistosa, de continuar, não dá, não é? Porque a pessoa insiste num modo diferente. Não está dando possibilidade de convivência. Então, depois de Jesus ter explicado tudo isso, aí Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Alguns dizem que essa era a ordenação corrente entre eles, o ensinamento, não é? Perdoar 7 vezes. Mas Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Dá 490, né? E aí o pessoal fica contando, mas espera lá, é cada transgressão. Você vai perdoar 490 vezes. Significa, perdoe sempre que for necessário, não é? Perdoar não quer dizer ficar à mercê da pessoa. Às vezes o pessoal entende mal. Perdoar é não fechar a porta à pessoa, não desejar o mal da pessoa, se puder fazer o bem para a pessoa, mas não ficar à mercê dela, dos seus hábitos, do seu modo, não é? Noutra oportunidade, essa é linda, vocês vão ter essa passagem novamente quando falar dos feitos de Jesus, não é? Mas não faz mal da gente comentar agora. Jesus se transfigurou orando e apareceram Moisés e Elias conversando com ele. 2 grandes espíritos do passado, grandes figuras do passado, não é? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas, os porta-vozes, não é? E depois de verem essa cena maravilhosa, os discípulos ficaram intrigados, porque entre eles, entre os israelitas, eles sabiam que antes de vir o Cristo, Elias estaria de volta, Elias viria na frente. Mas eles estavam vendo Elias lá no plano espiritual. Isso intrigou os apóstolos e perguntaram a Jesus, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que primeiro venha Elias?
De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Aí os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Era para entender mesmo, não é? Quem veio antes de Jesus? João Batista. Quem foi sacrificado? João Batista. Então era ele, o Elias, que tinha de vir, né? Numa outra oportunidade, os apóstolos ficaram muito envergonhados porque eles não tinham conseguido afastar um mau espírito que assediava um pobre menino e o jogava na água e no fogo para o destruir, tirar-lhe a vida, não é? Não conseguiram. Mas Jesus, vindo depois, deu a ordem ao espírito e o espírito atendeu, não é? Muito bem. Aí eles perguntaram: Senhor, por que não pudemos nós expulsá-lo? Por que não conseguimos expulsar? Eles já faziam afastamento de espíritos, já. Mas aquele eles não conseguiram. Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Aí que a gente fica sabendo que a fé pode ser pouca, hein? Às vezes a gente tem, mas não é suficiente. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, eu tenho em casa uma caixinha com alguns grãozinhos de mostarda. É pequenininho, é a cabecinha de um alfinete. Mas cresce e fica um belo de um arbusto, dá até ninho para passarinho, né? Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. É uma linda parábola, é uma linda comparação que Jesus faz com o poder da fé. A fé é essa convicção espiritual, mas ela pode ser pequenina ainda, quer dizer, você não tem fé em tudo, não sabe todas as coisas, mas um certo ponto você sabe e você tem convicção. E apoiada nessa convicção, você tem a coragem de esperar, tem a coragem de falar o que precisa, tem a coragem de lutar para ver se a situação modifica, baseado nessa sua fé, não é? Mas se a fé for pouca, a pessoa desiste. A pessoa não consegue movimentar as energias, merecer atrair bons espíritos, não é? Porque tem fé, mas é um pouquinho assim, não tem perseverança, não é? Mas se a gente tiver fé, nada nos será impossível. Nada. Nada do que estiver dentro das leis de Deus. Claro, você está querendo fazer alguma coisa fora das leis de Deus? Não. Aquilo que estiver dentro das leis de Deus, e você com a sua convicção espiritual, você vai trabalhando e lutando e pensando e sentindo e vibrando, você vai abrir caminho. Não há nada impossível, né? Claro que nós vamos ter que contar com o tempo e às vezes até com reencarnações, mas que a gente consegue, não é? Houve mães que conseguiram, orando por seu filho e exemplificando e não abandonando o filho, conseguiram que ele se reequilibrasse na vida. Então depende dessa convicção. Agora há uma pequena observação lá. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Às vezes a gente acha que isso vem de um comentarista. Outros dizem que não, é porque o evangelista ali não registrou, mas o outro registrou. A verdade é que eles têm essa informação. Esta casta de espírito, um espírito difícil como aquele, porque veja, se ele está assediando um menino, não é um corpinho novo que ele está está assediando o espírito, o adversário dele do passado. Então é coisa antiga, coisa profunda, que passou de uma vida para outra, não é? Então esse espírito que está com essa raiva em vingança, não se expele senão por meio de oração e jejum. É uma reza forte, uma reza brava? Oração é elevação do pensamento ao alto, não tem exorcismo. É quando o pensamento se eleva ao mais alto, não é? Oração.
E jejum orgânico, não, às vezes você fica em jejum aí que você não tem força mesmo para fazer o afastamento do espírito, não é? Jejum moral, você não pode desgastar suas energias. Quando o pessoal aprende a aplicar passes na casa, a gente não orienta para que a pessoa venha em condições orgânicas, tudo, não é? Ela tem que ter energia para na hora ela fazer a transmissão. Então, para fazer o afastamento de um espírito, usando as suas energias, a pessoa não pode ter brincado, ficado irritado, se desgastou, foi gastando energia. Chega na hora, quer dar uma ordem para o espírito, não tem nem energia, certo? Não tem fluidos. Então, oração e jejum, aí sim, a pessoa consegue realizar um afastamento de espírito, né? Para ser respeitado e atendido pelos espíritos inferiores, é preciso ter condições de convicção espiritual. Isso somente se consegue com conhecimento e vivência das leis divinas. Agora vamos ver umas respostas de Jesus aos seus adversários. Jesus possuía muitos adversários, mas ele era bondade, queria ajudar todo mundo, como é que tinha adversários? Toda pessoa que não queria o bem, toda pessoa que queria que continuasse o status quo da situação, eles via em Jesus um adversário. Não é que Jesus era contra eles eram contra Jesus, não é? Então Jesus sentia isso, sim, sofria isso, ação de adversários. Esses adversários fizeram muitas perguntas a Jesus, porque eles queriam apanhá-lo em falta. Em que falha? Que falta? Bom, contra a lei dos israelitas, para ver se ele falava alguma coisa fora de Moisés, se ele falava alguma coisa contra aquilo que estava consagrado entre eles, e também se ele falava alguma coisa contra os romanos, porque aí eles não queriam, tinha que estar bem com os romanos, não podia agredir os romanos, não é? Então eles queriam ver se Jesus estava falando alguma coisa contra também. E Jesus respondia com santa paciência, não é? E inteligência, porque ele evitava as armadilhas e aproveitava para ensinar, não só aos adversários que tinham feito a pergunta, mas às outras pessoas que o estavam escutando também. Eis aqui uma pergunta: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Um rabi, um mestre, comia com os publicanos, que eram coletores de impostos, vocês estão lembrados, né? E pessoas que eram consideradas de má vida, pecadores. E Jesus aceitava refeições com eles, comer junto com eles. Ele era um rabi, era um mestre, não é? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles perguntaram aos discípulos, mas Jesus respondeu. Jesus entrou na defesa. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquelas pessoas eram espiritualmente enfermas, carentes, não é? Elas precisavam do médico das almas, que era Jesus, não é? Quem está são não precisa. Se alguém está com a sua vida ordenada, correta, não precisa, mas aqueles desorientados é que precisavam mais. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Isso eles tinham na lei deles, não é? Que o Senhor mandava dizer que Ele queria misericórdia nos corações e não sacrifícios, holocaustos. Não era isso que Ele queria. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Se quem é justo, está justo, pode continuar a sua vida. Mas Jesus veio chamar os que estavam desorientados, né? E nós, seguindo Jesus, não podemos deixar sem assistência espiritual justamente as pessoas sofredoras, perturbadas, que nos procuram. Talvez que a época de Jesus o pessoal olhasse mesmo esquisito, porque ele estava sempre rodeado de pessoas problemáticas, difíceis, pecadoras, e ele lá no meio, não é?
Muitas vezes nós, às vezes, não queremos estar relacionados a certas pessoas, não é? Ai, na casa espírita entra todo mundo, aquele pessoal lá todo perturbado, entra tudo. Eles precisam de assistência, de ajuda. Onde é que eles vão encontrar? Não é? Então, onde existe a possibilidade de ajudar, aí eles têm direito de estar. Não podemos deixar sem assistência espiritual aos sofredores e perturbados que nos procuram. São os que mais precisam dela. Há um grupo que a gente considera movimento paralelo, e nasceu de um espírita que não entendeu direito o espiritismo, não é? E ele então acha que nas nossas reuniões não devemos receber os espíritos perturbadores. Só os espíritos benévolos, amigos, elevados, esses sim. Ora, nós estaríamos contra a caridade, né? Estaríamos deixando de atender justamente os que mais necessitam espiritualmente. Agora, tem aquela passagem que todo mundo conhece, da mulher pecadora, adúltera, né? Os escribas e fariseus, certa vez apresentaram a Jesus uma mulher adúltera. Então, uma ocasião, falaram para a mamãe, né? Madalena, aquela adúltera. Mamãe falou assim, não, ela não era adúltera, ela não era casada. Para ser adúltero tem que ser casado, para não respeitar, né, o laço do casamento. Apresentando-lhe uma mulher adúltera. Então era uma mulher casada, que estava tendo um relacionamento fora do casamento. Os escribas e fariseus fizeram essa pergunta, mas olhe, era uma armadilha. Se Jesus dissesse, sim, é para apedrejar, ele estava contra o decálogo, não matarás. Olha aí. Então eles queriam ver como Jesus responderia. Era uma armadilha. Mas Jesus respondeu, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí o pessoal conta, né, de modo divertido, que todos foram se ausentando, né, um por um, né, largava a pedra e ia embora. E diz que começou pelos mais velhos, não é? Porque os mais velhos têm mais pecados, né? São brincadeirinhas só para a gente gravar, né? Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher. O ensino não terminou ainda. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O não condenar, o não julgar uma pessoa que erra, não quer dizer que a gente não possa orientar, alertar, encaminhar para o bem, não é? Simplesmente, não condena. Tudo bem. Não está tudo bem. Só que a gente não tem o direito de condenar, porque a gente erra também. A gente também é pecador. Mas a gente pode aconselhar, não é? Para que a pessoa corrija suas atitudes, orientar. E a outra célebre pergunta também que fizeram a Jesus. Essa pergunta foi formulada pelos discípulos dos fariseus, aliados com os herodianos. Herodianos, era como eles chamavam os partidários de Herodes. Eram israelitas, mas eram amigos de Roma. Então eram os herodianos, não é? Muito bem. Antes de fazer a pergunta, eles primeiro saudaram Jesus, fingindo deferência. E eu acredito que eles esperavam espicaçar o orgulho em Jesus. Porque quantas pessoas vêm a nós, às vezes, querem pedir alguma coisa, elas vêm com elogios, não é? Elogia para deixar a pessoa bem, aí faz o pedido, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha, veja a saudação que eles fizeram, né? Você sabe julgar perfeitamente, né?
é sobranceiro de certas situações. Dize-nos, pois, que te parece. Aí é que eles lançaram a pergunta: é lícito ou não pagar o tributo a César? Claro que Jesus percebeu, não é? Porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Com que moeda eles pagavam o tributo? Trouxeram lá um denário. Jesus então perguntou: de quem é esta efígie? Aquela carinha, né? E a inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pronto. Eles não esperavam, né, essas respostas inteligentes de Jesus, não é? Mas aí nós aprendemos. Nós devemos atender aos deveres materiais. Temos que cumprir as leis do mundo, não temos? Para isso existe lei, organização do país. Só porque você é de uma religião, você não vai cumprir os preceitos legais? Tem de cumprir, não é? Mas não podemos descurar os deveres espirituais. Uma coisa são deveres do mundo e outra coisa são deveres espirituais. Temos que agir com equilíbrio entre as necessidades materiais e as espirituais. Agora também tem uma pergunta muito interessante que foi feita pelos fariseus e também experimentando a Jesus. Essa frase também, essa resposta de Jesus é muito importante. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta dos fariseus. Mas eles queriam experimentar o que é que Jesus ia dizer, né? E Jesus então argumenta: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. É o casal, não é? Quando bem compreendido, já é um grupo. Não quer dizer que fundiu a carne, mas constituiu agora um grupo, não é? Completou. Uma célula, não é? Isso. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Argumentaram os fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quer dizer, ao princípio, homem e mulher se uniam e era união estável, não é? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Nos dias nossos de hoje, está bem difícil a gente estabelecer isso, não é? Muito difícil. Porque Jesus está falando da questão do adultério, que realmente é uma falta grave. Mas homens e mulheres, às vezes, perdoaram o seu companheiro adúltero, né? Então, souberam perdoar. Mas se tratam, às vezes, de certos casos de convivência dificílima, que causam humilhação, que causam desavenças terríveis, desequilíbrios. Então, não vamos ficar presos só à questão da palavra aqui, adultério. São grandes dificuldades, né, no casamento. Mas os fariseus ainda perguntaram: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha lá, né? Não convém casar. O homem fica numa situação, né? Fica muito obrigado, fica preso. Mas Jesus respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos eram aqueles, né, que de nascença, como diz Jesus, então nascem sem os órgãos vitais, a parte da genitália não está em condição, não funciona. Então há eunucos de nascença.
Há outros a quem os homens fizeram assim, porque aqueles que tinham seus haréns queriam eunucos para cuidar das suas esposas, porque aí não tinha problema, né, de relacionamento. E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. São as pessoas que não se dão ao casamento porque elas estão querendo utilizar a sua vida para coisas espirituais, não é? Por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Aí que vem o apóstolo Paulo depois dizendo, é melhor casar do que abrasar. Então o casamento é difícil, mas se a pessoa não se contém, não se controla, não é? Bem, então como instituição divina, o casamento tem propósitos superiores. Não deve ser desfeito sem motivo sério. Ainda hoje os espíritos instrutores permitem o divórcio, porque nós pusemos isso? Porque está lá no livro dos Espíritos, que não é indissolúvel o casamento entre os homens, não é? Então eles permitem o divórcio pela dureza dos corações humanos. Não é o ideal, mas quanto à atividade sexual, alguns a ela renunciam buscando maior realização espiritual, mas nem todos têm condições para essa renúncia. E temos ainda uma última questão muito interessante. Saduceu, a gente sabe já, vocês já sabem, que era uma seita entre os israelitas, não é? Eles tinham lá um modo de crer, eles não acreditavam em ressurreição, em imortalidade, em continuidade da vida depois da morte. Não, eles não acreditavam nisso. Eles procuravam cumprir as leis para que Deus desse a eles uma vida boa sobre a terra e para que eles tivessem filhos e os seus filhos também fossem felizes sobre a terra. Por isso que eles seguiam as leis de Deus, cumpriam as leis de Deus. Mas não que eles esperassem uma vida depois da morte, eles não esperavam. Eu, certa vez, fui participar de um culto ecumênico, de uma formatura, de uma classe, não lembro mais qual era, e havia um representante para os israelitas, mas eles não encontraram nenhum rabino. Eles encontraram só um senhor israelita saduceu. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Olha que oportunidade. E eu perguntei a ele se eles acreditavam assim em vida espiritual. Ele falou, não, enquanto a gente vive, a gente cumpre as leis de Deus, mas depois morreu, acabou. Realmente, os saduceus são assim, pensam assim, não é? E esses saduceus, não acreditando nessa ressurreição, que a vida pudesse continuar após a morte, eles apresentaram a Jesus uma situação. Eles pensavam que iam colocar Jesus num beco sem saída. Vamos ver qual foi a pergunta. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Vocês já sabem disso, não é? Que era preciso formar um grande povo para Jeová. Então eles precisavam que toda mulher em idade fértil pudesse ter filhos. E se o marido morreu não deixando filhos, ela tinha direito a casar com o irmão, não é? Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Aí, depois de mostrar uma situação dessa maneira, fizeram a pergunta. Na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Aí eles fizeram a pergunta. Que será que Jesus respondeu? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, na vida imortal, eles não casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E tem gente que não gosta até hoje, quando a gente fala na aula, no iniciação, o pessoal diz assim, mas como? Eu percebo as pessoas, né? Porque elas estão acostumadas a pensar assim, nós dois pela vida eterna, né?
Nosso nome estava escrito nas estrelas. E a gente vem com esse ensinamento. No plano espiritual não se casam nem se dão em casamento. Amor é uma coisa, mas união sexual é outra. Porque eles perguntaram de qual dos 7 ela vai ser esposa. Esse é o problema, certo? Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Abraão já estava morto, Isaque também, e Jacó também, eram os patriarcas do povo. Mas está lá, dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Quer dizer que para Deus todos vivem. Os seres espirituais que Ele criou não morrem, continuam vivendo. Deus não é Deus de mortos, porque Jesus está aproveitando para ensinar aos saduceus que a vida não acaba, porque está falando, Deus está dizendo que Ele é Deus de Abraão, mas Abraão já não está mais aqui, acabou. Deus de Isaque também já não está mais, o Deus de Jacó também não. Era Deus de mortos? Não, é Deus de vivos. Então nós aprendemos aí nesse caso que espiritualmente imortais, para Deus todos sempre somos vivos. Na vida espiritual perdurará o sentimento de amor, isso perdura, mas não as condições físicas do casamento. A gente nota isto ainda em espíritos muito apegados à matéria, né? Espíritos pouco evoluídos, que às vezes se apresentam no plano espiritual como querendo materializar as condições que tinham aqui na Terra. Então nós vimos nessa aula de hoje Jesus dialogando com o povo. Como é que ele dialogava, não é? Com inteligência, com paciência, aceitando adversários que colocam perguntas subreptícias para ver se ele se emaranha, não é? E aproveitando os apartes, as situações do povo, sempre a palavra dele era orientadora, esclarecedora, consoladora também, não é? E nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E temos também a possibilidade de falar. Nós temos a palavra, não é? Como é que nós vamos usar essa palavra? Vamos valorizá-la, empregá-la com justiça e amor, dizendo sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. É outro ensinamento de Jesus, não é? Sobre a palavra, sobre o uso da palavra. Na vida, quando a gente lê isso aqui no Evangelho, sim, sim, não, não, a gente pode tender a ser rígido. Não, eu sou sim, sim, não, não. Não é bem isso que Jesus está falando, não é? Temos que entender. E a gente notou que Jesus usa maleabilidade, não é? Ele não fala de um modo duro, de um modo taxativo, de um modo acusador, ele não fala. Raramente, só quando ele fala dos escribas e fariseus hipócritas, túmulos caiados, não é? Mas normalmente ele dialoga com o povo, ele conversa com os adversários, ele busca inteligência, mexe com o pensamento deles para ver se eles entendem melhor, não é? Então esse sim, sim, não, não, é para nós sermos sinceros, não sermos criaturas que enganam com a palavra, não é? Que falam de um jeito, mas querem dizer outro. Estamos então usando da mentira disfarçadamente. Quanto possível, nós não vamos mentir. A nossa palavra será sim, se for o sim, e não se for o não. Agora, nós temos às vezes ocasiões em que nós nem sabemos, não é? Há certas, por exemplo, esse grande acidente que aconteceu, eu não me atrevo a pontificar, a dizer que todos que estavam lá, que foram colhidos pela morte, naquele avião que afundou nas águas, eu não vou dizer que todos eles estavam resgatando. Será? Eu sei, não sei. Será que alguns estavam experimentando as situações da vida como todos nós encarnamos e desencarnamos, pelas mais variadas razões, não é?
Pode ser que para alguns, quem sabe aquela pessoa estava se desviando do caminho do bem e foi uma misericórdia divina recolhê-lo, que era o que o Chico Xavier dizia. Se eu estiver deturpando, se eu estiver desviando os ensinos, que Deus me recolha. É preferível do que deixar a gente errando. Então há várias razões para que as pessoas estivessem naquele avião. E também volto a dizer, não vejo os Espíritos do Senhor como carrascos, juntando assim, agora você vai, você tem que ir, é você, para aqui, não escapa não. Quer dizer, eu não penso assim, não é? Eu lembrei daquele desenho da morte bem para foice. Não é? Não é? Não, é que nós ainda não sabemos todas as circunstâncias. Agora, o que a gente pode assegurar é que quando aconteceu o acidente, certamente o plano espiritual sabia e já estava lá a equipe de socorro. Isso a gente sabe. Para ajudar, para socorrer, sim. Para obrigar, para impor situações dolorosas, não vejo os amigos espirituais assim. Deve decorrer de leis de atração, leis disso, daquilo outro, que nós ainda não entendemos muito bem, não é? E por isso mesmo não podemos pontificar, porque o Espiritismo explica muita coisa, mas ainda não explica tudo, porque nós não temos condições de alcançar todas as situações, não é? Então, vamos valorizar a palavra